Olá, meu nome é Erika Andrade, sou estudante de farmácia da UFBA. Vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, o estudo da viabilidade do sistema emocionado contendo glicerina como contexto ativo, e esta pesquisa foi desenvolvida sob orientação do professor Dr. Henrique Marcelino e com tutoria da mestre Tainá Souza no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. Bom, a emulsão é uma mistura de dois líquidos immiscíveis, onde um deles é disperso na forma de pequenas gotas dentro do outro, e pode-se classificar as emulsões como óleo em água ou água em óleo. E esse tipo de sistema é utilizado em diversas indústrias, como alimentícia, cosmética e farmacêutica. Para estabilizar essa mistura e evitar a separação de fases, são utilizados agentes emulsificantes, os tensoativos e cotensoativos, que possuem propriedades anfifílicas, ou seja, têm afinidade tanto pela fase aquosa quanto pela fase oleosa. Foi escolhida a glicerina como cotensoativo no meu projeto de pesquisa para desenvolver uma microemulsão com características homogênea, translúcida, fluida, além de apresentar propriedades que podem contribuir para a estabilidade das emulsões. E tem como objetivo analisar a viabilidade, a influência na estabilidade e na propriedade físico-química das microemulsões. Os materiais utilizados durante o meu projeto para desenvolvimento das microemulsões foram o agitador magnético, o sonicador e o agitador magnético com temperatura. Para o ensaio de estabilidade foi o condutivímetro, pH-metro e turbidímetro. Para a caracterização foi o espalhamento dinâmico de luz, o DLS, e o reagente utilizado foram a glicerina bidestilada, o TUN80, a água destilada e o ácido oleico. Foi obtido um diagrama pseudoternário com o objetivo de encontrar a região de fases em que a emulsão poderia ser formada com as concentrações ideais. Os sistemas emulsionados foram realizados pela produção de 9 sistemas iniciais com a razão óleo tensoativo, variando de 1 a 9 até 9 a 1. Durante o processo, foram realizadas titulações através de adição de volumes pré-definidos de água, gerando um total de 81 formulações. E desse diagrama foram escolhidos dois pontos, denominados como ponto 1, com 3,7% de glicerina, e ponto 2, com 8,7% de glicerina. Para os métodos, foi realizado o método por sonicação no ponto 1, onde primeiro eu pesei os reagentes nessas concentrações e depois passou pelo sonicador com 5 ciclos e 10 minutos de descanso em cada formulação. No método por agitação magnética, eu peguei o ponto 2 nessas concentrações, passei pela sonicação no mesmo padrão do ponto 1, entretanto, não apresentou ser fluido como esperado, pois ocorreu uma dificuldade na produção por ser um ponto bem específico do diagrama pseudoternário. Já no método por agitação magnética com temperatura, o primeiro passo foi pesar as concentrações de fase orgânica e aquosa em frascos separados e depois aquecer os dois recipientes em 50 graus, assim realizar a adição de uma fase na outra e deixar agitando por 30 minutos. Para garantir a qualidade do produto final, foi necessário realizar a estabilidade por 90 dias e utilizar um analisador de tamanho de partículas para medir o tamanho médio das gotículas e a distribuição de tamanho de diferentes formulações. Bom, essas são as fotos das minhas formulações e pode-se visualizar na tabela as formulações dos pontos por cada método em triplicata, que estão relativamente uniformes em tamanho e revelam um resultado satisfatório conforme o objetivo. No ensaio de estabilidade do método por sonicação da P1, teve como resultado no pH o mesmo perfil durante a estabilidade entre 5 a 7. A condutividade apresentou valores muito grandes no D90, e a turbidez percebe-se uma redução nos valores. No método de agitação magnética da P2, o pH está dentro da faixa de boa estabilidade ao longo do tempo, mantendo entre 4 a 6. A condutividade houve um decréscimo e a turbidez se manteve em uma faixa bem menor em comparação ao método anterior. Já no método de agitação magnética com temperatura da P1, o ensaio de estabilidade ainda está em andamento e o último resultado é no D30. Assim, o pH se manteve em condições de estabilidade entre 5 a 6, a condutividade aumentou do D1 para o D15 e a turbidez se manteve entre 40 a 50 NTU. Bom, todo esse plano foi desempenhado para depreender se a glicerina pode ser utilizada como cotensoativa em emulsões, portanto, os estudos demonstraram que as formulações se manteram estáveis ao longo do tempo, de acordo com o esperado na literatura. Assim, a glicerina atuou como um agente de controle na separação dos ingredientes para garantir uma distribuição homogênea dos componentes ao longo do tempo. Essas são as minhas referências. E eu gostaria de agradecer à UFBA, ao PIBIC e ao Congresso UFBA de 2024 pela oportunidade de apresentação do meu projeto, onde tive ricos conhecimentos, ao Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e redes parceiras, Senai e Neblina, e em especial essas pessoas que construíram amizade e me apoiaram em todos os momentos nessa caminhada. Muito obrigada!